Vamos imaginar a seguinte situação que, inclusive, foi alvo de uma grande marca de automóveis em âmbito mundial há alguns anos. A mulher sai cedo para trabalhar e dá um beijo no marido, que vai levar as crianças à escola. No final da tarde, ela chega e é surpreendida com a cena. Seu marido está ocupado com o jantar, enquanto a mulher conta sobre seu dia. Enquanto isso, ela para tudo o que está fazendo para surpreendê-lo. Leva o marido até a garagem e o presenteia com um carro novo. A situação que pode se considerar rotineira, romântica, contemporânea e comum aos dias de hoje, nem sempre foi considerada dessa maneira. Há algumas décadas, e não há muito tempo, tal cena seria chocante e certamente alvo de muitas críticas. Desde as primeiras e mais antigas civilizações, homens e mulheres desempenham papéis diferentes na sociedade. Por muitas décadas e até mesmo séculos, o papel da mulher foi muito generalizado, tomar conta da casa e dos filhos enquanto o marido sai para trabalhar fora. Mas será que isso realmente está certo? Será que as mulheres sempre estiveram satisfeitas com esse papel? Na realidade não, mas aos poucos a mulher tem se tornado cada vez mais importante na sociedade atual, principalmente após começar a ocupar tantos cargos públicos como privados. A figura da mulher, de elemento secundário, passou a ser algo habitual na sociedade, onde ela exerce cada vez mais o papel de protagonista, embora ainda sofra com as heranças históricas do sistema social patriarcalista em seu dia a dia. Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vai conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos submissas. Além disso, o número de mulheres ocupando cargos de nível superior nas empresas ainda é menor, embora elas constituam a maioria apta a pertencer ao mercado de trabalho. E por falar em trabalho, o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que a dos homens na sociedade atual, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. É por essa desigualdade ainda latente, fruto de um passado que deixou marcas na atualidade, em que a mulher era vista apenas para a reprodução e como complemento de um homem, que surge a necessidade de lutar pelos direitos femininos. Não por acaso, a influência do feminismo tem crescido na sociedade. Apesar do fato de muitas pessoas carregarem mitos sobre esse movimento, tal como pensar que o feminismo é o contrário de machismo, ou que as mulheres feministas lutam contra os homens, a luta feminista é pela igualdade entre mulheres e homens na sociedade, é contra o machismo e patriarcalismo, lutando pela liberdade individual. E bom, de acordo com uma pesquisa realizada em 2013, foi definido um ranking de países árabes que mais oferecem perigos às mulheres em suas sociedades e constituições. Os resultados apontam que, com a chamada Primavera Árabe, quando várias revoltas se estabelecem na região, os atos de desrespeito e violência contra as mulheres aumentam exponencialmente, o que deflagra a necessidade de uma maior reflexão. Ao falar do assunto referente à mulher no Oriente Médio, voltamos um pouco para o século passado. Ser mulher não é algo fácil, e até hoje nós percebemos isso. Existem dificuldades em qualquer parte do mundo, mas ser uma mulher no Oriente Médio é algo que realmente vai além. Percebemos as lutas diárias para que as mulheres consigam ter o seu espaço e a sua igualdade na sociedade, algo que ainda não aconteceu. A vida das mulheres na Arábia Saudita, por exemplo, é a prova de que a maioria delas, ou até mesmo todas, provavelmente preferia ter nascido no corpo de um homem. O dia a dia dessas mulheres é composto por milhares de restrições sociais, religiosas e políticas. Mesmo que tenham conquistado recentemente o direito de tirar a carta de motorista, existe ainda uma luta que está longe de ser vencida em busca dos direitos simples. A Arábia Saudita, por exemplo, vive sob a orientação da rígida lei islâmica que impõe a separação de gêneros. E pensando um pouco melhor sobre isso, resolvi trazer uma lista com uma série de coisas que muita gente não sabe a respeito do Oriente Médio. Listei 7 duras realidades de como é ser uma mulher no Oriente Médio. A primeira restrição é conversar com homens. Na Arábia Saudita, as mulheres não podem conversar com homens que não sejam de sua família ou maridos. Isso é extremamente proibido, principalmente se for na rua. Elas não podem ser vistas caminhando ou dentro de um carro com outro homem. A única exceção é uma conversa com o atendente de alguma loja, mas somente para realizar uma compra. Inclusive, diversos prédios contam com a entrada para homens e outra para as mulheres. A segunda restrição é entrar em cemitérios. As mulheres não podem participar de funerais em cemitérios, mesmo que seja de um familiar.
Há uma crença na Arábia Saudita de que os mortos possam ouvir as crenças e as mulheres não devem ir a funerais por serem muito emotivas. Eles afirmam que as mulheres podem causar incômodo aos mortos. A terceira restrição se baseia em andar de bicicleta. No Irã, as mulheres são proibidas de andar de bicicleta. Segundo o líder do país, esse ato atrai a atenção dos homens e expõe a sociedade, violando a castidade da mulher. A quarta restrição é a proibição de andar no metrô em qualquer vagão. No Irã, os metrôs são divididos em duas partes. A parte da frente, que é a maior, é destinada para os homens. O fundo do metrô, que é bem menor, deve ser utilizado pelas mulheres. Elas são proibidas de entrar na parte dos homens, mesmo que tenha vagas lá e na parte de trás não tenha. Quinta restrição. As mulheres na Arábia Saudita não podiam participar de competições esportivas e nem mesmo das aulas de educação física na escola. E foi somente no ano de 2012 que as mulheres do país puderam participar das Olimpíadas de Londres. No entanto, isso gerou uma revolta em algumas pessoas e elas foram chamadas de prostitutas pelos clérigos radicais. Sexta restrição. Em uma grande parte do Oriente Médio, as mulheres não podem viajar sem a companhia de seu guardião. Elas precisam da companhia de um homem ou da autorização por escrito de um irmão ou do marido. Por fim, a sétima restrição. A boneca mais famosa do mundo, a Barbie, foi banida da Arábia Saudita em 2013. Ela é considerada uma ameaça à moralidade e foi substituída pela Fula. Essa boneca foi criada na Síria e ela possui coleções de véus. Elas cozinham, cantam, rezam e não possuem namorados. Você sabia que nos últimos 15 anos se teve alguns avanços em relação ao direito das mulheres no Oriente Médio? Dentre eles, no Kuwait, as mulheres ganharam os mesmos direitos políticos que os homens. Em maio de 2009, 4 mulheres foram eleitas ao parlamento, o que foi um marco histórico. Foi a primeira vez que isso aconteceu no país. Na Argélia, uma reforma, em 2005, melhorou a autonomia das mulheres. Nessa reforma, as mulheres não tinham mais obrigação de obedecer a seus maridos, o que deu a elas uma certa independência. Entretanto, nos territórios palestinos, a situação só piorou. No Iraque, por exemplo, os crimes de honra, os estupros e os sequestros aumentaram muito, o que fazia que as mulheres ficassem dentro de suas casas, presas lá. E com isso elas perdiam oportunidades, como educação e um emprego. Na Arábia Saudita, tem muitas coisas que uma mulher não pode fazer sem autorização de um homem, sendo ele seu marido, se caso a mulher for solteira, de seu pai. E dentre essas coisas estão solicitar um passaporte, viajar ao exterior, se casar, abrir uma conta bancária, começar algum tipo de negócio, passar por uma intervenção médica e sair da prisão depois de cumprir uma pena.